O sheik bilionário testou todos no árabe e ninguém esperava que o silêncio fosse quebrado por uma menina, a filha de uma simples faxineira. A resposta dela mudou tudo. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. O primeiro raio de sol atravessou as altas janelas do Northbridge Cultural Hall com a delicadeza de quem toca um instrumento antigo. A luz deslizou sobre o mármore polido, criando reflexos dourados que se espalhavam pelo chão como pequenas faíscas vivas. Era um edifício que carregava em cada detalhe uma história de grandeza. Colunas imponentes, paredes que guardavam o eco de centenas de concertos, reuniões, palestras, festas de gala. Naquela manhã, porém, tudo parecia se mover em silêncio, como se o próprio prédio aguardasse algo que ainda não sabia nomear. Sentada em uma velha cadeira de madeira, junto à porta de serviço que quase ninguém usava, estava Emma Carter. Seus pés balançavam alguns centímetros acima do chão, incapazes de alcançá-lo, enquanto seus dedos finos seguravam com cuidado um livro antigo, de capa desgastada e folhas amareladas pelo tempo. Era o diário de seu avô, Henry Carter, um linguista militar cuja vida tinha sido dedicada às palavras, aos sons e aos segredos escondidos nos idiomas. Para Emma, aquele livro era mais que um objeto. Era um mundo inteiro. Ela o lia todos os dias, mesmo quando não entendia tudo. Hoje, porém, ela entendia muito mais do que se poderia esperar de uma menina de 10 anos. Quase ninguém sabia disso. A luz batia em seu cabelo como se quisesse destacá-la, mas mesmo assim, ela permanecia invisível aos que passavam apressados. Funcionários caminhavam de um lado para outro carregando pastas, laptops, cabos, caixas de som. Alguns falavam rápido ao telefone, outros apenas murmuravam preocupações sobre a agenda lotada do dia. Emma observava tudo em silêncio, da mesma forma como fazia desde que sua mãe começara a trabalhar ali anos atrás. Para a menina, aquele lugar era como um segundo lar. Um lar que não lhe pertencia de verdade, mas que ela conhecia melhor do que muitos funcionários que caminhavam por seus corredores. Ela sabia exatamente onde o piso rangia quando pisavam com mais força. Conhecia o cheiro de cada sala, o eco distinto das portas sendo abertas em diferentes andares. Não era apenas observação, era sensibilidade. E talvez algo mais. Sua mãe, Caroline Carter, apareceu poucos minutos depois, empurrando um carrinho de limpeza com passos cansados, porém firmes. A luz da manhã revelou o cansaço acumulado em seus olhos, mas nem mesmo esse cansaço diminuía a dignidade silenciosa com que ela realizava cada tarefa. Os funcionários a cumprimentavam apenas com um movimento rápido de cabeça. Não por maldade, mas porque ela era parte do cenário, da rotina, daquilo que se espera que funcione sem chamar atenção. Ela limpava vestígios de sucesso alheio enquanto lutava para carregar seus próprios fracassos e medos. As contas que não paravam de chegar, as horas extras que não eram pagas, a escola da filha, que já parecia impossível de sustentar. Caroline, porém, nunca deixava que Emma visse claramente a angústia que carregava. E Emma, mesmo pequena, percebia tudo. Ela via quando a mão da mãe tremia levemente ao dobrar uma camiseta à noite. Via o modo como Caroline suspirava ao abrir uma conta de energia. Via o esforço para manter um sorriso quando a menina contava sobre os idiomas que estava aprendendo. Mas apesar das dificuldades, havia entre as duas uma conexão profunda, construída naqueles corredores silenciosos, nas manhãs em que Emma seguia a mãe para o trabalho e ficava sentada com seu livro enquanto Caroline limpava e arrumava salas que nunca poderiam chamar de suas. Emma não se importava em ser invisível. Na verdade, era assim que conseguia ouvir melhor. Suas orelhas captavam conversas em inglês, francês, alemão, russo, espanhol, idiomas que aprendera lendo palavras rabiscadas pelo avô nas margens do diário. Mas havia mais. O árabe clássico, o árabe do Golfo, o dialeto emirático com suas expressões únicas, ritmos próprios, inflexões difíceis até para estudantes universitários. Ninguém no mundo saberia, mas Emma não só entendia aquele dialeto, como o reconhecia naturalmente. Como se fosse uma música que ela tivesse ouvido desde bebê. Não era um talento comum. Era quase como um dom. Naquele dia, porém,
Algo estava diferente. Emma sentia isso como se fosse um peso no ar, um leve desajuste no ambiente que apenas ela percebia. As pessoas estavam mais apressadas, mais tensas, falando baixo e rápido. Ela olhava para o grande relógio no hall e percebia que já estava chegando a hora de um evento importante, embora não soubesse qual. Tudo parecia prestes a mudar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. E então os motores ecoaram. O som grave de carros grandes, caros, potentes, atravessou o silêncio do estacionamento e penetrou no interior do edifício. Funcionários pararam o que estavam fazendo. Dois coordenadores começaram a discutir em voz baixa, mas com urgência. Uma mulher da recepção correu em direção às portas principais, ajeitando o crachá no pescoço. Era evidente que alguém importante estava prestes a chegar. Emma fechou o livro devagar, segurando a página com o dedo para não perdê-la. Observou pela porta de vidro enquanto 3 SUVs pretos estacionavam alinhados, como se cada movimento tivesse sido ensaiado. Homens vestidos com dashas impecavelmente brancas desceram dos veículos. O brilho das roupas contrastava com a cor escura dos carros. O ar ao redor deles parecia carregado de perfume oud, um aroma profundo e caro que impregnava o ambiente. Eles não falavam muito, mas seus gestos eram precisos, seguros, cheios de uma confiança que parecia natural. A confiança de pessoas acostumadas a serem ouvidas, respeitadas e obedecidas. E então, por fim, o homem que mudaria o destino de Emma desceu do veículo principal. O Sheikh Said bin Rashid Al Nahyan tinha postura imponente, mas não era arrogante. Seus cabelos grisalhos apareciam sob o agal perfeitamente alinhado, e sua barba cuidadosamente aparada conferia-lhe uma expressão ao mesmo tempo serena e firme. Havia algo nele que fazia as pessoas instintivamente recuar meio passo, não por medo, mas por respeito. Seus olhos passearam pelo hall com interesse calculado. Observavam tudo, registravam tudo, mas sem pressa, como se ele tivesse tempo infinito. Caroline, lá ao fundo, parou de empurrar o carrinho. Ela rapidamente abaixou a cabeça, tentando não chamar atenção. Funcionários importantes moviam-se em direção ao sheik, prontos para recebê-lo com a formalidade que a ocasião exigia. Havia uma atmosfera de expectativa, quase de nervosismo. Emma sabia apenas que aquele homem era alguém muito influente, mas não imaginava que entenderia cada palavra que ele pronunciaria nos próximos minutos. Palavras que mudariam sua vida para sempre. A confusão começou quando 2 coordenadores se aproximaram da recepção com expressões desesperadas. Um deles verificava o celular repetidas vezes, como se esperasse que alguma mensagem milagrosa aparecesse. O outro tentava manter a compostura, mas estava claro que algo muito sério havia acontecido. Emma os observou conversando em inglês rápido, cheio de frases cortadas. O tradutor não chegou. Não vai chegar. O voo foi cancelado. Ele não conseguiu embarcar. Os funcionários começaram a entrar em pânico. Emma, ainda sentada, inclinou-se um pouco para ouvir melhor. Aquele era o tipo de situação em que qualquer erro seria grave. O sheik falava um dialeto árabe extremamente específico, difícil até para tradutores experientes. Um substituto não resolveria. O centro estava prestes a passar vergonha diante de uma das delegações mais influentes que já tinham pisado ali. Emma observou tudo, segurando o livro. Algo dentro dela começou a se agitar, como se uma porta interna estivesse se abrindo. O sheik conversava calmamente com seus conselheiros, enquanto os funcionários tentavam disfarçar o desespero. E então ela ouviu a voz dele. Ele falou no dialeto emirático, de forma suave, mas firme, perguntando por que estavam atrasados. Emma entendeu cada palavra, cada sílaba, cada nuance. E naquele exato momento, pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que o mundo não estava apenas acontecendo ao seu redor. Ele estava chamando por ela. A menina respirou profundamente. O coração acelerou. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia o que poderia fazer. Sabia que ninguém sequer imaginava que ela pudesse resolver o problema. O prédio inteiro parecia preso em um instante de tensão absoluta. E Emma percebeu que, se não falasse agora, talvez nunca tivesse outra chance. Quando se levantou da cadeira,
O detalhe mais surpreendente não foi a decisão em si, mas a naturalidade com que seus pés tocaram o chão, firmes, como se aquele momento tivesse sido destinado a acontecer desde o dia em que aprendera sua primeira palavra em árabe. Ela deu o primeiro passo, e o destino começou a se mover com ela. Quando Emma deu aquele primeiro passo em direção ao centro do hall, parecia que o ar ao redor mudara de densidade. A menina caminhava devagar, mas com uma firmeza que não combinava com sua idade. Era como se algo dentro dela, algo quieto por anos, algo que ela mesma nunca ousara nomear, finalmente tivesse despertado. O grande salão, antes preenchido por ruídos apressados e conversas nervosas, mergulhou em um silêncio quase total. Os funcionários olhavam-na sem entender, alguns franzindo o senho, outros trocando olhares de confusão. Caroline, ainda segurando a alça do carrinho de limpeza, sentiu o coração congelar no peito. Ela conhecia a filha como ninguém, e em nenhum momento poderia imaginar que Emma se aproximaria de um grupo de diplomatas estrangeiros sem ser chamada. Era uma visão tão inesperada quanto impossível. Caroline tentou avançar, mas seus pés não obedeceram. O medo a paralisou, como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre ela e a criança. Emma, porém, não hesitou. Aproximou-se da comitiva com passos controlados, enquanto as palavras que ouvira ecoavam em sua mente com absoluta clareza. O Sheikh Said bin Rashid Al Nahyan acabara de perguntar, em um árabe elegante e intricado, se havia algum problema com o cronograma, pois já deveriam ter começado a reunião. Os assessores dele aguardavam resposta, impacientes com o atraso, e os coordenadores do centro pareciam prestes a desmaiar de nervoso. Mas antes que algum deles conseguisse encontrar coragem para inventar uma explicação, Emma parou a poucos metros do grupo e respirou fundo, comprimindo entre os dedos a borda gasta da capa do diário do avô. Quando abriu a boca, sua voz saiu clara, suave, sem tremor algum, e completamente em árabe emirático. Ela falou com polidez, explicando que a equipe estava enfrentando um imprevisto, que pediam desculpas pelo atraso e que fariam o possível para resolver a situação imediatamente. As palavras fluíram de forma natural, como água correndo sobre pedras lisas. Não havia hesitação, nem erro, nem esforço aparente. A fluência era tão perfeita que até a entonação lembrava a de alguém que crescera falando aquele dialeto. O impacto foi imediato. Os assessores, que até então pareciam entediados ou irritados, ergueram o rosto como se tivessem levado um choque. O mais velho deles, de barba bem aparada, arregalou os olhos, tentando identificar se tinha entendido corretamente. Um segundo assessor inclinou o corpo para a frente, como se precisasse confirmar que aquela voz realmente vinha de uma criança pequena. O terceiro simplesmente congelou, a expressão entre perplexidade e incredulidade. Era como se um segredo tivesse sido revelado sem aviso. O Sheik, por sua vez, não reagiu de imediato. Por um instante, Emma teve a impressão de que ele sequer respirava. Seus olhos, profundos, atentos, acostumados a ler pessoas e situações com precisão diplomática, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez sentir algo que nunca sentira antes. Ser vista. Não como filha da funcionária, não como menina quieta que lia nos cantos, mas como alguém que tinha voz própria. Alguém que estava desempenhando um papel essencial naquele momento. Caroline levou a mão à boca tentando conter um som de espanto. Ela mal compreendia o que a filha lhe estava dizendo, mas sabia que era árabe. Sabia também que Emma o falava melhor do que qualquer adulto que ela já tivesse ouvido. Uma parte dela queria correr e puxar a menina de volta, protegê-la de consequências desconhecidas. Mas a outra, a parte que sempre acreditou secretamente que Emma era diferente, ficou imóvel, presa ao mesmo espanto que todos compartilhavam. Um dos coordenadores finalmente encontrou a própria voz e tentou interromper a situação, avançando para colocar Emma de volta em seu lugar. Mas o Sheik levantou uma mão, calmamente, e o gesto foi suficiente para fazer o homem parar no mesmo instante. O silêncio na sala tornou-se ainda mais denso. O Sheik deu um passo à frente e perguntou à menina, em árabe ainda mais elaborado, de onde ela conhecia aquele dialeto. Sua voz possuía um peso que não vinha de arrogância, mas de autoridade e experiência.
o tipo de voz que raramente recebia respostas inesperadas. Emma sentiu o coração bater mais rápido, não por medo, mas por uma estranha consciência de que aquele era um momento decisivo. Ela respondeu da mesma forma cortês, explicando que aprendera com o diário do avô, cujas anotações incluíam estudos sobre variações regionais do árabe. Ao ouvir isso, dois dos assessores trocaram olhares incrédulos, enquanto o terceiro murmurou algo como impossível em voz baixa. O sheik arqueou ligeiramente uma sobrancelha, o único sinal de surpresa que permitiu transparecer. Os conselheiros começaram a testar Emma, cada um por impulso próprio, lançando perguntas rápidas, expressões idiomáticas, frases que exigiam precisão gramatical e sensibilidade cultural. Emma respondeu a todas, algumas com seriedade, outras com leveza, como quem reconhece uma piada sutil. Cada resposta aumentava a tensão no ar, mas não uma tensão negativa. Era a tensão do inacreditável, do extraordinário, daquilo que se apresenta diante dos olhos e obriga as pessoas a reavaliarem tudo o que sabem sobre o mundo. Caroline sentiu lágrimas se acumulando nos olhos. Não de medo, mas de um orgulho tão profundo que quase doía. Ela sempre soube que Emma era especial, mas ver sua filha brilhar diante de diplomatas poderosos era algo que nunca poderia ter imaginado. Sentia-se pequena e enorme ao mesmo tempo, esmagada pela emoção. O sheik finalmente ergueu a mão novamente, pedindo silêncio. Sua figura emanava calma e autoridade. Ele deu alguns passos até ficar diante da menina, que ergueu o rosto para olhar para ele. O sheik estudou seu olhar por alguns segundos longos, como se tentasse enxergar algo além das palavras. Talvez a origem daquele talento improvável, talvez a força silenciosa que a trouxera até ali. Então, com um movimento deliberado, ele se inclinou ligeiramente. Não como quem fala com uma criança, mas como quem reconhece um interlocutor digno. Perguntou se ela aceitaria acompanhá-lo ao andar superior, onde ocorreria a reunião diplomática, para que pudesse ajudá-los com a comunicação. A pergunta não era apenas um convite, era um reconhecimento oficial. Emma respirou fundo e assentiu devagar. Não havia medo em seus olhos, apenas uma determinação silenciosa. Caroline soltou um soluço abafado e cobriu a boca com a mão. Um funcionário tocou seu braço, tentando confortá-la, mas ela nem sequer percebeu. Sua filha estava sendo convidada para o andar onde apenas autoridades tinham permissão de estar. Era o lugar mais distante possível da vida que as duas conheciam. Um dos funcionários, ainda perplexo, aproximou-se de Emma para guiá-la. A menina segurou firme o livro do avô e caminhou ao lado dele, enquanto a comitiva se organizava para acompanhá-los. O hall permaneceu silencioso até que o último membro da delegação subiu as escadas. Só então, como se o feitiço tivesse sido quebrado, os funcionários começaram a murmurar, nervosos e impressionados. Caroline ficou parada até perder a filha de vista no topo da escada. E, quando finalmente recuperou o fôlego, percebeu que estava vivendo o dia mais importante de toda a sua vida, sem sequer ter tido tempo de se preparar. Emma, por sua vez, subia os degraus com passos pequenos, mas firmes. O diário de Henry Carter pressionado contra o peito. Cada degrau a aproximava de um mundo que nunca imaginara integrar. Um mundo de negociações, decisões internacionais, responsabilidades que ultrapassavam qualquer limite comum. E mesmo assim, a cada passo, ela sentia algo novo, algo que crescia dentro de si como uma certeza luminosa. Ela não estava subindo aquelas escadas por acaso. Estava indo ao encontro do destino que sempre fora dela, mesmo que ninguém tivesse percebido até aquele momento. O corredor do andar superior parecia pertencer a outro mundo, muito distante daquele onde Emma e sua mãe viviam todos os dias. Quando a menina chegou ao topo da escada, acompanhada por um funcionário ainda atônito e seguida pela comitiva do Sheikh Said bin Rashid Al Nahyan, sentiu que o ar se tornara diferente, mais denso, como se ali pairasse algo invisível e precioso. O carpete espesso abafava cada passo, e as paredes, cobertas por painéis de madeira esculpida, refletiam a luz quente dos abajures com uma elegância solene. O cheiro era distinto. Notas de café com cardamomo misturavam-se a um leve aroma de incenso.
criando uma atmosfera que evocava calma, poder e concentração. Nada naquele andar era casual. Cada objeto parecia ter sido escolhido para comunicar importância. Emma caminhava devagar, com o diário do avô pressionado contra o peito. E apesar da grandeza que a cercava, não se sentia intimidada. Havia algo naquela situação que parecia estranhamente certo, como se ela estivesse finalmente entrando num espaço que, por algum motivo inexplicável, sempre esteve reservado para ela. Atrás dela, a comitiva seguia em silêncio, os passos suaves dos diplomatas ecoando como um murmúrio respeitoso. O sheik observava tudo com seu olhar atento, e de vez em quando lançava à menina um olhar longo, como quem tenta mergulhar no mistério que ela representava. Quando entraram na sala de reuniões, Emma sentiu uma onda de calor percorrer-lhe o corpo. Era um espaço amplo, com uma mesa longa de madeira escura, polida com perfeição, sobre a qual repousavam documentos, pastas e pequenos dispositivos eletrônicos usados em negociações internacionais. Ao redor da mesa estavam sentados representantes do Centro Cultural, especialistas convidados, 2 diretores da universidade local e funcionários que não faziam ideia de como proceder diante da ausência do tradutor oficial. Todos ergueram o rosto ao ver o sheik entrar, e logo depois seus olhares encontraram a figura pequena e inesperada de Emma. As expressões variaram de confusão à incredulidade, e alguns sequer conseguiram disfarçar o choque. O funcionário que guiara Emma limpou a garganta, preparando-se para uma explicação improvisada, mas não precisou falar. O sheik ergueu a mão com autoridade e caminhou até a cabeceira da mesa. Seus conselheiros se acomodaram atrás dele, formando uma espécie de muralha discreta de proteção e apoio. Emma permaneceu em pé, alguns passos afastada, até que o próprio sheik lhe indicou com um gesto que se aproximasse. O silêncio foi imediato. Ela obedeceu, sentindo os olhares queimarem em suas costas como tochas vivas, mas ainda assim manteve o semblante sereno. O sheik explicou brevemente em árabe que a jovem havia demonstrado compreensão impecável de seu dialeto e que, na ausência do tradutor oficial, ele desejava testá-la em condições formais. Ao ouvir isso, alguns presentes arregalaram os olhos, outros balançaram a cabeça em descrença, e um dos diretores quase deixou escapar uma risada incrédula, contida no último momento. Caroline, que permanecia à porta, incapaz de se aproximar mais, sentiu o coração bater tão forte que parecia tremer por dentro. Ver a filha naquele ambiente era algo tão improvável quanto um sonho delirante. Mas ali estava ela, pequena, frágil e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente forte. O primeiro documento foi colocado diante de Emma. Era uma pasta grossa, repleta de páginas escritas em árabe, com uma caligrafia firme, pontuada por termos jurídicos complexos e referências culturais específicas dos Emirados Árabes Unidos. Documentos daquela natureza costumavam exigir tradutores especializados com anos de estudo, além de profundo conhecimento das relações diplomáticas envolvidas. A sala aguardava com a respiração suspensa. Emma abriu a pasta e seus olhos percorreram as linhas com velocidade surpreendente. Mas não era uma leitura superficial. Era como se sua mente absorvesse cada frase, cada nuance, cada entrelinha. Após alguns minutos, ela fechou a pasta com cuidado e começou a falar. Sua tradução era clara, fluida, precisa, mas não apenas isso. Ela explicava detalhes de contexto, indicava ambiguidades sutis no texto original, destacava pontos que poderiam gerar interpretações equivocadas e sugeria formas alternativas de redação que preservariam a intenção original do documento. Era o tipo de análise que nem mesmo adultos experientes conseguiam realizar com facilidade. O silêncio na sala tornou-se quase palpável. Alguns representantes tinham a boca ligeiramente aberta, incapazes de esconder o espanto. Um professor de linguística, que havia sido convocado para acompanhar as negociações, inclinou-se para a frente com uma expressão de pura incredulidade, como se estivesse diante de um fenômeno linguístico jamais observado. O sheik permaneceu imóvel, mas seus olhos exibiam um brilho discreto. Um brilho de descoberta, de fascínio, de reconhecimento. Após alguns instantes, um dos presentes, que dominava parcialmente o árabe, folheou as páginas da pasta, tentando conferir a precisão da tradução.
Quanto mais lia, mais sua testa se franzia, até que finalmente ergueu o olhar para o sheik e assentiu com um respeito silencioso. Era impossível negar. A menina havia traduzido tudo com perfeição, mas nem todos estavam convencidos. Neste momento, a porta se abriu e o ministro Amir al-Qassimi entrou na sala. Sua presença alterou imediatamente a atmosfera. Era um homem de postura rígida, expressão severa e olhar que analisava tudo com frieza calculada. Sua reputação o precedia. Criterioso, exigente, incapaz de aceitar incompetência ou improviso. Ao ver Emma ali, tão pequena entre adultos importantes, sua sobrancelha ergueu-se de forma imperceptível, mas significativa. O sheik explicou-lhe rapidamente o ocorrido e apresentou a jovem como a responsável pela tradução inicial. O ministro ouviu tudo em silêncio, sem mover um músculo do rosto. Quando o sheik terminou, Al-Qassimi cruzou os braços e fitou Emma com um olhar penetrante. Seus olhos pareciam medir cada centímetro da menina, não com crueldade, mas com uma objetividade fria que faria qualquer adulto vacilar. Ele pediu outro documento, um ainda mais complexo, ainda mais perigoso para um tradutor inexperiente. Era um texto repleto de termos históricos raros, referências a tratados antigos, metáforas idiomáticas específicas do Golfo e estruturas gramaticais que variavam entre o árabe clássico e o dialeto moderno. Alguns presentes trocaram olhares tensos. Esse segundo teste não era apenas uma verificação. Era uma tentativa de expor a limitação da menina, de provar que seu talento tinha limites. Emma não hesitou. Aceitou o documento com ambas as mãos, como se estivesse recebendo algo precioso. Seus olhos percorreram as linhas com igual rapidez, mas desta vez houve algo diferente. À medida que lia, sua expressão mudou sutilmente. Não por dificuldade, mas por concentração profunda. Parecia ouvir a voz do avô acompanhando-a, guiando-a entre as palavras. Quando terminou, respirou fundo e iniciou a tradução. E, novamente, surpreendeu a todos. Ela não apenas traduziu, mas explicou as referências históricas com clareza, contextualizou expressões idiomáticas específicas dos Emirados, demonstrou compreensão das intenções políticas por trás das metáforas e até apontou uma pequena incoerência estrutural no documento. Algo que passara despercebido até pelo próprio autor. O ministro manteve-se imóvel por alguns instantes, mas sua expressão alterou-se pela primeira vez. Os músculos rígidos de seu rosto relaxaram ligeiramente. Seus olhos perderam a desconfiança inicial e exibiram algo que se aproximava de respeito. Quando finalmente falou, reconheceu que a menina possuía um talento extraordinário e que sua performance não podia ser atribuída à sorte ou coincidência. A sala inteira parecia respirar novamente. O sheik observou Emma longamente e havia em seu olhar algo mais profundo do que simples admiração. Era a compreensão de que estava diante de um talento que poderia transformar vidas. E, acima de tudo, era a certeza de que aquela menina não poderia voltar para a sombra de onde havia surgido. Por alguns segundos, Emma sentiu uma onda de emoções impossíveis de nomear. Orgulho, alegria, espanto e um leve medo do desconhecido. Porém, mais forte que tudo estava uma sensação luminosa, como se o mundo ao seu redor finalmente estivesse alinhando-se para revelar quem ela sempre foi. Quando ergueu os olhos e viu sua mãe ainda na porta, imóvel, com as mãos trêmulas e os olhos brilhando em pranto silencioso, Emma entendeu que nada seria como antes. Entendeu que cada palavra dita naquela sala havia começado a construir uma ponte para um futuro que ela jamais sonhara, e que agora estava se abrindo diante dela com a força de uma revelação. Quando o murmúrio de espanto começou a se dissipar na sala de reuniões, um novo tipo de silêncio tomou conta do ambiente. Não o silêncio tenso que antecede um erro, nem o silêncio pesado que acompanha más notícias, mas um silêncio reverente, quase solene, como se todos soubessem que estavam testemunhando algo raríssimo. Emma permaneceu parada, ainda segurando o diário do avô contra o peito, sentindo o peso dos olhares que recaíam sobre ela. Mas aquele peso, pela primeira vez, não a intimidava. Era diferente. Era como se o mundo, pela primeira vez, estivesse realmente enxergando quem ela era. O ministro Amir al-Qassimi recuou um passo,
num gesto discreto de reconhecimento. Sua expressão, antes rígida como mármore, havia amolecido. Ele baixou a cabeça em sinal de respeito mínimo. Não exagerado, não emocionado, mas suficiente para demonstrar que aceitava o talento extraordinário da menina. As palavras que ele murmurou em árabe, dirigindo-se ao sheik, foram poucas, mas claras. Emma havia superado todas as expectativas possíveis. E isso mudava tudo. O Sheikh Said bin Rashid Al Nahyan manteve-se em silêncio por alguns instantes, como se estivesse absorvendo cada detalhe do que acabara de acontecer. Seus olhos pousaram novamente na menina, e Emma sentiu uma curiosidade tranquila, emanando dele, como se ele estivesse tentando decifrar algo além do talento linguístico. Talvez a origem daquela força silenciosa, daquele brilho contido, daquela coragem inesperada que a levara a intervir num momento tão crítico. Quando o sheik finalmente se levantou, a sala inteira endireitou a postura. Ele era o tipo de homem cuja presença moldava o ambiente ao redor. Todos sabiam que algo importante estava prestes a ser anunciado. Ele caminhou até Emma com passos lentos e firmes. A menina ergueu o rosto, os olhos brilhando, não de orgulho, mas de uma serenidade profunda, quase madura, que parecia não combinar com seus 10 anos. O sheik inclinou a cabeça levemente, um gesto que, vindo dele, era quase equivalente a um agradecimento formal. Em seguida, voltou-se para a sala, onde representantes, professores, funcionários e seguranças aguardavam com a respiração suspensa. E então pronunciou o anúncio que mudaria para sempre o rumo da vida de Emma e de sua mãe. Declarou que, em reconhecimento ao talento incomum da menina e à sua importância potencial para a cooperação cultural entre países, ela receberia uma bolsa educacional completa, de vários níveis, cobrindo anos de estudos, especializações, mentorias e cursos internacionais. Receberia acesso a professores renomados, linguistas de prestígio e oportunidades que a lançariam ao futuro que merecia. Não apenas isso, ofereceria ainda suporte financeiro para a família, garantindo que a mãe, Caroline, tivesse um emprego estável e bem remunerado dentro de um programa de apoio do próprio sheik. Todos os seus débitos seriam quitados pelo Fundo de Ajuda Humanitária ligado ao nome dele. Haveria assistência médica integral, direito à moradia digna e, no futuro, uma vaga garantida para Emma em uma prestigiosa Academia Internacional de Linguagens. A sala explodiu em cochichos abafados. Era um gesto de generosidade que raramente se via e, ao mesmo tempo, um gesto profundamente político, no melhor sentido da palavra. O sheik estava fazendo algo que mudaria não apenas a vida de uma criança, mas o conceito de oportunidade para todos os presentes. Alguns funcionários pareciam emocionados, outros chocados, alguns envergonhados de jamais terem percebido a presença da menina. Já Caroline, parada à porta, sentiu as pernas fraquejarem. Um funcionário, preocupado, tentou ajudá-la a se sentar, mas ela recusou com um aceno quase imperceptível. Precisava ficar de pé. Precisava ver tudo. Precisava sentir aquilo com o corpo inteiro, porque era a primeira vez em muitos anos que o mundo não lhe virava as costas. Emma virou-se instintivamente para localizar a mãe, e quando seus olhos encontraram os de Caroline, algo indescritível passou entre as duas. Não eram palavras, nem lágrimas, nem gestos. Era algo muito mais profundo. Era a compreensão de que tudo o que tinham vivido até aquele momento, todos os sacrifícios, todas as noites difíceis, todas as manhãs silenciosas, todos os sonhos guardados no peito, estavam finalmente sendo reconhecidos pelo universo. A menina sorriu, pequeno, tímido, mas carregado de significado. E esse sorriso quase fez Caroline desabar. O sheik concluiu o anúncio dizendo que Emma seria convidada, futuramente, a participar de projetos culturais internacionais, representando a ponte invisível entre mundos que antes não se tocavam. A sala aplaudiu, mas não foi um aplauso barulhento. Foi um aplauso lento, respeitoso, daqueles que se dá quando algo verdadeiro e transformador acontece diante dos olhos. O ministro Al-Qassimi inclinou a cabeça novamente, desta vez de forma mais clara. Os conselheiros do sheik trocaram olhares admirados, alguns até sorrindo discretamente. A diretora do centro, ainda pálida de espanto,
parecia tentar entender como aquela criança, que ela havia visto tantas vezes passando despercebida pelos corredores, era agora o centro do mundo que girava ali. Após os cumprimentos, após o encerramento da reunião, após a delegação se retirar para outros compromissos, a sala foi esvaziando aos poucos. Restaram apenas Emma e Caroline, mãe e filha, paradas por um instante que parecia suspenso no tempo. Quando enfim se aproximaram uma da outra, Caroline ajoelhou-se diante da filha e segurou-lhe as mãos como se temesse que Emma desaparecesse caso a soltasse. A menina apoiou a testa na da mãe e as duas permaneceram assim, silenciosas, respirando juntas, até que o coração de Caroline finalmente encontrou o ritmo novamente. A volta para casa naquela noite foi muito diferente das outras. O transporte público ainda era o mesmo, o trajeto ainda era longo, o bairro ainda era simples, mas tudo parecia revestido de um brilho novo, como se a luz do Sheik ainda acompanhasse seus passos. Quando entraram no pequeno apartamento, Caroline acendeu as luzes com uma delicadeza que não tinha jamais usado, como se aquele lugar humilde fosse subitamente precioso. Sobre a mesa, colocou cuidadosamente os documentos e as cartas entregues pela equipe do Sheik. Não eram apenas papéis, eram a prova material de que uma porta finalmente tinha se aberto. Emma sentou-se à mesa com o diário do avô nas mãos. Passou os dedos pelas letras apagadas da capa e sentiu uma ternura profunda. Se Henry Carter estivesse vivo, certamente se emocionaria ao ver até onde sua neta chegara, com base em seus velhos cadernos e rabiscos de linguista militar. Caroline, ao lado, tirou sua antiga farda de limpeza da bolsa e a dobrou com um cuidado que jamais dera a ela. Não estava jogando aquilo fora, estava guardando. Era parte da história delas, parte do caminho, parte da batalha vencida. A noite caiu devagar, com uma paz que Caroline e Emma jamais tinham experimentado. Mãe e filha ficaram sentadas lado a lado na pequena cozinha, sem dizer nada por longos minutos. Não precisavam. A vida nova que se abria diante delas falava sozinha. Caroline finalmente sorriu, com lágrimas brilhando, e Emma encostou a cabeça no ombro da mãe. Pela primeira vez, ambas acreditaram plenamente que o futuro não seria uma repetição cansada do passado. Quando o silêncio da casa se tornou leve, quase doce, Emma permitiu-se um pensamento simples, mas poderoso. Seu talento não era um erro, nem uma excentricidade, nem um segredo que precisava esconder. Era um presente, um caminho, uma ponte e, acima de tudo, uma promessa. E assim, naquela noite tranquila, enquanto o mundo lá fora seguia seu curso indiferente, duas vidas mudavam para sempre. Não com estrondo, não com multidões celebrando, mas com um tipo de transformação silenciosa e profunda que só acontece quando alguém finalmente é visto. Se esta história tocou você, inscreva-se. Assista aos próximos vídeos. Novos desdobramentos já estão a caminho. Explore nossas outras histórias. Cada uma delas é importante. Compartilhe este vídeo para que o maior número possível de pessoas possa vê-lo. E escreva nos comentários de onde você está assistindo. Isso é importante.